processo de descartar algumas memórias que não são consideradas úteis, não é justamente o mecanismo do cérebro de ter mais espaço para armazenar? as coisas que são importantes de verdade, né? Também, não é só isso, mas é também esse processo, digamos assim, olha, eu tenho um espaço limitado, então eu trabalho constantemente para conseguir ter espaço. Sim. Mas principalmente para fazer com que você consiga continuar vivendo adequadamente. Porque se você não muda o significado das suas memórias, a forma como você lembra das coisas, você não cresce, tu não amadurece. Tá? Então se você aprende as coisas da forma como elas são quando tu é criança, e você não muda essas memórias e não vai adequando elas pro ambiente que tu tá vivendo, e o amadurecimento neurológico que tu tá tendo, você é um eterno bebê. Então um eterno vegetal, talvez, entendeu? Então, toda vez que tu lembra do hino nacional, cara, toda vez que você lembra, aquela memória é alterada. Isso chama reconsolidação da memória. Então eu vivi algo, quando eu vou dormir, essa memória ela é consolidada, ou ela é descartada, e aí esquece, essa memória não existe mais, e tchau e bênção. O teu cérebro literalmente caga essa memória, ele excreta essa memória. E ele nunca mais lembra depois que ele excreta? Tipo, é impossível dele relembrar aquela memória? Uma memória que é descartada, jogada para o famoso esquecimento, ou seja, que a memória não foi consolidada, não existe. Ponto. Pro teu cérebro ela não existe. Mas como é que eu consigo, então, digamos, conseguir aquela informação de novo? Passando por um estímulo similar àquele. Então, foi sobre a aula de Bhaskara. E, cara, teu cérebro não criou memória nenhuma. Ele lembrou a memória da palavra Bhaskara, de que é chato e pronto. Não lembra a fórmula. Nem firmou isso. Comigo é assim mesmo. Como é que você forma? Como é que tu forma essa memória? Porra, vendo a fórmula de Bhaskara na tua frente de novo. Sim. Perfeito? Mas teu cérebro não vai tipo, lembra aquilo que a gente descartou no dia tal? Traz de volta. Não. Ele só criou de novo ali com a nova você criou uma nova memória. E aí que tá uma parada muito engraçada da memória. É comum você ver uma pessoa falando o seguinte, olha, em tal situação, o Monark, ele é muito infantil quando alguém fala tal coisa pra ele. A pessoa fala que, tipo, eu não gostava do seu canal de Minecraft. E aí o Monark vai lá e já começa a xingar a pessoa. Beleza, o que é isso? Isso é um uso de uma resposta. Ou seja, o Monark aprendeu que toda vez que alguém fala do canal de Minecraft dele, antigamente, ele fica putaço. Comigo é ponte-ponte, pede pra eu cantar ponte-ponte, é foda. Então, o que é isso? Cara, existem, digamos, camadas de engramas, camadas de recordações do neurônio dessas memórias. Então, por exemplo, quando você aprendeu a cantar ponte-ponte, você tinha uma memória sobre aquilo, uma memória afetiva, foi legal quando aconteceu e tal. Passa um ano, ainda tem aqueles estímulos de gente, canta ponte-ponte, canta ponte-ponte. A memória tá ficando, isso é meio chato, né? Sim. Mais 3 anos, mais uma camada de engramas. Agora tu já tá aprendendo, é um saco, meu irmão. Passa anos, ninguém mais me pediu. Bacana. Só que tu aprendeu lá atrás, tipo assim, quando alguém te pedia, meu irmão, vai-te a merda, não aguento mais isso. E tu aprendeu que essa era a melhor resposta. Tu falava dessa forma, ninguém te pedia mais. Demorava muito tempo alguém te pedir pra cantar aquilo. Quando você se vê numa situação, sei lá, 10 anos depois, em que alguém te pediu pra cantar ponte-ponte, a não ser que você tenha aprendido uma resposta melhor, mais adaptativa, né, para aquilo, o teu cérebro ele vai resgatar aquela aprendizagem. E automaticamente você vai se sentir daquela forma. É quase como se fosse um funil, né, e você tem camadas de engramas, beleza? Então aqui tu tem uma aprendizagem, aqui tu tem outra, aqui tu tem outra. E cara, cada uma delas serve para resposta a um ambiente diferente, uma situação cultural diferente. E essa é uma maravilha que nós ainda temos superiores à máquina, né? Ainda. Perfeito. Estamos de novo no mundo hipotético comunista das máquinas em que elas serão muito massas, né? Eu acho que a máquina é ilimitada, cara. Porque eu não sei, eu sei que as pessoas têm uma ideia que o cérebro é muito especial, tá ligado? E é realmente muito especial. Mas a máquina também é especial. Claro. E essa inteligência, e ela não tem a limitação que a gente tem, que é uma caixa. Qual que é o tamanho do cérebro de uma máquina? É o universo inteiro, você pode colocar e criar... É o servidor. Posso te dizer uma coisa? Isso é muito engraçado. Quando alguém começa a falar sobre quão incrível é o cérebro, ele é uma máquina perfeita. Não. O cérebro, ele não é uma máquina perfeita, embora se venda essa ideia. Tem até uma teoria chamada clutch, que é uma palavra em inglês porque nós seria gambiarra. O cérebro ele é basicamente uma gambiarra que foi se construindo ao longo do tempo para responder ao ambiente que ele foi selecionado. Então, constantemente, o teu cérebro ele dá esses clutches. Tipo,
pifou uma parada não funcionou como deveria, e o teu cérebro faz, digamos que, remendos naquela funcionalidade, e você acha que o mundo real tá rolando de boa. Tu interpreta, isso ali aconteceu mesmo. Não, mano, teu cérebro deu uma bugada, e ele, deu seu jeito e interpreta as coisas. Então, sim, nós temos a nossa limitação, que são os nossos clãs, nossas gambiarras. A máquina, se você perguntar para algum, sei lá, engenheiro da computação, ele vai falar que uma das limitações da máquina é o seu observador e o seu desenvolvedor, né? Então, existe também a limitação humana para o desenvolvimento da máquina. Sacou? Até as máquinas se desenvolverem. Até as máquinas aprenderem a fazer novas máquinas. E aí entra naquele ciclo vicioso de que a tecnologia é criada cada vez mais exponencialmente. Que já tá acontecendo. Aí acabou o conhecimento Mas já da humanidade. Você fala isso como se fosse alguma coisa assim, fora da caixa. Não, é o mundo real, infelizmente. É porque infelizmente, mas sei lá, cara, o Elon Musk e mais centenas dos caras mais inteligentes do mundo fizeram questão de escrever uma carta falando, mano, para de avançar essa porra, porque vai dar merda. Tá. E aí, tipo, eu entendo esse ceticismo com o avanço da máquina, que a gente não quer ser substituído, ninguém quer. Não, meu problema não é com isso, não. Meu problema não é com isso, não. Mas você tem uma descrença de que a máquina vai conseguir fazer um input biológico. Ou vai conseguir ser tão avançada e desenvolvida, ou ter a nuance de pensamento que o cérebro humano tem atualmente, entendeu? Você tem uma descrença nessa possibilidade. Tem uma descrença. Então, eu já não tenho essa descrença, tá ligado? E se a gente olhar a conjuntura social do que tá acontecendo... Essa foi bonita. Você pode ver que a maioria dos caras mais inteligentes do planeta também não tem essa descrença, tanto que eles estão fazendo um fuzuê para que a gente possa desenvolver a inteligência artificial de um jeito seguro, porque eles têm medo do potencial. E eu também tenho, mano. Eu tenho medo desse potencial. Aí existe também um probleminha do seguinte, o viés do observador. Por exemplo, eu posso observar um fenômeno, eu posso ter sido o único a observar aquele fenômeno e eu descrevo ele da forma que eu quiser ou da forma que eu entendi, porque eu fui o único que observei. Então, por exemplo, e essa é uma das belezas do senso crítico do pensamento científico, tá? Se chega alguém pra mim e fala assim, ó, Felipe, a alface diminui a sua probabilidade de morte por Covid, então como alface, beleza, tu pode falar, cara, eu vi essa notícia no G1 e no site da Oxford, beleza. Eu não vi essa informação, eu não fui lá e conferi, então eu ainda não acredito. Então, por exemplo, provavelmente eu vou chegar em casa, vou ver essa carta e vou lá analisar pra tirar minhas conclusões. E depois, sei lá, eu vou falar sobre isso no Instagram. Põe a carta aí, você não pegou a carta? Eu achei o que tá escrito na carta, mas a carta não. Então põe o que tá escrito na carta. Aquela que lançou é verdade, entendeu? Tipo... Não, sim, essa não é a parte da dúvida. Sim. Sacou? A carta foi divulgada pela Future of Life Institute, um grupo sem fins lucrativos, e ganhou a adesão de centenas de acadêmicos e executivos do setor em poucas horas desde que foi tornada público. Perfeito. E lembrando que essa instituição é financiada pelo Elon Musk também. Então, eu não duvido nada que isso seja uma estratégia do Elon Musk de marketing e de ganhar vantagem sobre a competição. Sim. Então, pode continuar um pouco descrente que você tem alguns argumentos muito fortes para você. Isso se chama avaliação de qualidade da evidência. Ou seja, olha só, eu tenho um artigo aqui que ele fala que, este remédio cura o câncer. E esse artigo foi publicado. Lá embaixo vai ter uma coisa chamada conflito de interesses. Essa pesquisa foi financiada pela dona do remédio, sacou? Perfeito. Eu não vou descartar a informação, mas eu vou olhar já, tipo assim, na minha balança de análise. Ah, beleza. Então o resultado foi pelo dono. Tem algum artigo de alguém que não seja financiado pelo dono que falou sobre isso? Não, ninguém. Ah, então beleza. Então até surgir outra coisa que avalie isso, eu não vou tomar isso daqui como verdade. Sim, então esse é o processo inicial. Exatamente isso que eu tô falando. Sim, beleza, vamos lá. Nos últimos meses, vimos laboratórios de inteligência artificial em uma corrida fora de controle para desenvolver e aprimorar mentes digitais que ninguém, nem seus próprios criadores, conseguem entender. Prever ou controlar de forma confiável, diz a carta que menciona os riscos à sociedade e à humanidade. Show. Que ele até fala... Pesquisando planta. Pois não sei porque você escolheu essas imagens aí. Deve ser de outra... não é não. Entre os signatários da carta estão os mais conceituados pesquisadores sobre inteligência artificial, como os professor Stuart Russell, da Universidade de Montreal, o Joshua, não sei o nome dele, de Berkeley. É isso aí. Além de pesquisadores como os escritores
e Yuval Yuval Noah Harari. Ah, o Harari. Ah, se tem um Harari no meio, eu já fico meio desconfiado também, viu? Pra ser sincero. O Steve Wozniak, cofundador da... Então tem uma galera de peso que tá pedindo uma moratória de 6 meses. Eles pedem a pausa no desenvolvimento dessa Pedimos a todos os laboratórios de IA que pausem imediatamente. Ah, beleza. De sistemas mais avançados e poderosos que o ChatGPT-4, né? Ó, essa parte ali me interessou. Tá? Esta pausa precisa ser pública e verificável. Aí entra outra forma de você analisar também informações verídicas, tá? Eu fiz um vídeo refutando ele, é um pastor aí chamado Rodrigo Mocelin, que ele começou uma ode contra a psicologia e que a psicologia é ateia e não sei o que, e psicologia não é ciência. Psicologia é até um monte de bobajada. E aí ele basicamente falou o seguinte, não, porque os autores dessa pesquisa falaram aqui que serotonina não é baixa serotonina que causa depressão. Então tá vendo? Os próprios pesquisadores, a ciência tá refutando de que depressão existe. E ele tudo isso lendo uma reportagem num jornal acerca de um artigo. Só que a reportagem era, na verdade, a reportagem acerca dos comentários dos cientistas numa reportagem do site da universidade deles. Caralho. Exato. E aí, quando você abre o artigo e tira um tempo pra ler aquilo, não é isso que diz. O que já sacou? é difícil pra maioria das pessoas, né? Perfeito. Ler Por quê? aquilo e entender. Por exemplo, eu não consigo, por exemplo, pegar um artigo científico, ler e saber o que tá escrito. Perfeito. A maior parte dos cientistas, dos acadêmicos, não vou nem dizer acadêmicos, vou dizer dos influenciadores científicos. Também, e dos próprios profissionais da saúde, de todas as áreas, também não sabem. Porque interpretar artigo é uma coisa, ler é outra. Ler, você lê um artigo em 20 minutos, 30 minutos. Ler o artigo, tu leva mais de um dia. Tu para tem tanta coisa complicada ali que remete... E outra, o cara cita uma coisa, aí tu... Puta, vou ter que ir lá ler essa parada que ele citou. Beleza. Então, por exemplo, mesmo que tu abrir a carta aqui agora, a gente vai... Beleza, vamos parar a live aí, vamos ficar lendo. Sim. Então, por exemplo, eu também tenho que levar em consideração... Opa, eu estou lendo uma reportagem sobre o que diz na carta, que depois eu tenho que ler a carta. Sim. Achar a carta e ler a carta. Mas, de fato, interessante a ideia do tipo assim, a gente não sabe os possíveis riscos. Beleza, isso é uma questão de ética. Uma questão de ética, total de ética. pesquisa, beleza. Sim. Aí também entra a parada. Pode ser marketing, pode ser que dê em nada, pode ser que eles descubram que, nossa, agora a tecnologia artificial da inteligência artificial daqui pra frente acaba com o trabalho da humanidade. Ou não. Ou a gente chega, sei lá, nas limitações que o Miguel Nicoleles fala sobre inteligência artificial, ou a gente chega no futuro utópico das máquinas em que a gente só deita no sofá e manda eles fazerem tudo. Ou distópico, que é o contrário. Ou que eles mandam a gente fazer tudo. Exatamente.